Aqui, pronto. Olá, meu nome é Luiz, eu sou residente do primeiro ano do Serviço de Urologia do Hospital Federal da Lagoa, aqui do Rio de Janeiro. Hoje é uma apresentação do Clube de Revista, apresentação relacionada a lesões renais de alto grau e achados radiológicos correlacionados com intervenção para hemorragia renal. É um artigo publicado em 2013, mas é um assunto que ainda persiste bastante em voga, mesmo hoje em dia. O artigo ele começa fazendo uma breve introdução, ele não descreve como introdução, a descrição original seria como um background, mas funciona como uma introdução ao assunto. Ele inicia falando a respeito da epidemiologia da injúria renal, descrevendo que o trauma ao sistema urinário ocorre aproximadamente 1% de todos os pacientes traumatizados, mas desses pacientes que sofrem trauma do sistema urinário, a injúria renal seria a mais comum. Seguindo, ele cita que o manejo conservador de lesões renais de alto grau, já mesmo naquela época, em 2013, ele era possível, ele era realizável já naquela época e tinha ótimos resultados, segundo o que ele descreve, já em 2013, e hoje em dia é o que nós temos feito também. Os graus de lesão renal, então, citados pelo autor, são apontados como com inconsistências em descrições de grau 4 e 5 pela Associação Americana de Cirurgia do Trauma. Ele aponta com outro artigo de Buckley e McNinch, falando a respeito do que ele acredita serem essas inconsistências. Fiz uma revisão a respeito da Associação Americana de Cirurgia do Trauma. Aparentemente, os pontos que ele coloca nesse artigo não mudaram, porque a referência que eu revisei foi de 2018 e permanece, pelo visto, a mesma, não teve nenhuma alteração. Mas o próprio autor desse artigo cita que essa divisão, essa sugestão de alteração não teria muita diferença do ponto de vista clínico. O manejo, em grande parte, não mudaria, uma vez que não é apenas o grau de lesão que vai determinar a nossa conduta, mas também critérios como a estabilidade hemodinâmica do paciente, resposta clínica, entre outros. Mas vale citar como um comentário exatamente por ele dar ênfase em cima dessas alterações. E essa figura é tirada do próprio artigo, todas as figuras aqui são retiradas do artigo, mas é bom relembrar. Os graus aqui descritos estão em grande parte, pelo menos no 1, 2 e 3, em congruência com a Associação Americana de Cirurgia do Trauma. O grau 1 sendo, então, uma lesão com um hematoma subcapsular, uma contusão renal, sem uma laceração do tecido renal. O grau, por vezes, não necessariamente, eu estou descrevendo todos os possíveis achados, não necessariamente vai haver sempre hematoma subcapsular, pode ser só uma contusão renal. Então, não seria algo que tem que acontecer em todo paciente. O grau 2, com um hematoma perirenal um hematoma já maior, saindo já da cápsula, uma laceração renal menor que 1 centímetro, essa laceração que não provoca extravasamento de urina, portanto, sem lesão do sistema coletor. O grau 3, em que há um hematoma maior, pode haver aí um sangramento presente já visto no exame, o exame que eu não citei, eu vou citar agora, que seria a tomografia contrastada, para fazer uma adequada avaliação desse tecido. Uma laceração, prosseguindo então com o grau 3, com uma laceração maior ou igual a 1 centímetro, ainda também sem fazer uma lesão do sistema coletor e sem extravasamento de urina. O grau 4 e o grau 5 é o que esse artigo sugere as alterações. Eu vou falar primeiro sobre como é a classificação, como era a classificação e como prossegue ainda pela Associação Americana de Cirurgia do Trauma, pelo menos de 2018, que é a última referência. No grau 4, teria uma laceração renal maior que 1 centímetro ou uma laceração renal independente de tamanho com extravasamento de urina, com lesão do sistema coletor através dessa laceração renal, ou apenas uma lesão do sistema coletor, da pelve renal, por exemplo, sem laceração do rim. O hematoma perirenal também presente, sem hematoma podendo provocar compressão dos vasos renais. Pela classificação, então, pela Associação Americana de Cirurgia do Trauma, e aí que começam as alterações, pode ocorrer o quê? A formação de um flap miointimal por lesão vascular, que formaria um trombo. Isso ainda seria grau 4, e esse trombo provocaria, então, um infarto renal completo até um infarto renal segmentar. A justificativa do autor é de que um infarto renal completo, por exemplo, seria uma perda do órgão.
seria uma perda renal, e ele sugere a classificação, então, como um grau 5. Ao mesmo tempo, no grau 5, o que a descrição clássica seria esse hematoma perirenal? Uma avulsão renal com uma lesão ou até uma lesão vascular grave, provocando, então, a perda total da vascularização, pela classificação da Associação Americana de Cirurgia do Trauma, sem a descrição de trombo, seria para o grau 4. E o autor sugere, então, mudar. Outra alteração que é possível ver nessa figura, a Associação Americana de Cirurgia do Trauma descreve que o grau 5, que é o nome mais lembrado de quem acaba tentando memorizar esse tipo de classificação, é de um rim despedaçado, ou shattered kidney, ou rim estilhaçado. Esse rim estilhaçado seria uma lesão que é múltiplas lacerações renais, provocando um aspecto de estilhaçamento. Sugere, pela sugestão desse autor, seria de que não necessariamente essas lacerações, esse estilhaçamento, implicaria em não funcionamento da estrutura renal, implicaria, perdão, em não vascularização adequada do rim, desses estilhaços, por assim dizer. E sugere que o estilhaçamento, ou pelo menos essa descrição de múltiplas lacerações, seja reservada, então, para o grau 4. Como eu já citei, não teve grande diferença do ponto de vista do manejo, não mudou a conduta nesses pacientes, então, fica mais por uma questão organizacional. Ele infere que, por questão de organização, seria melhor dessa forma, para deixar todas as descrições clínicas semelhantes, mas aí já tem o grau 5, evidentemente não mudou de lá para cá. Essa figura também é do artigo, é uma representação dessas lesões, e aqui é principalmente grau 5 e 4, na verdade só graus 5 e 4, que são as lesões de maior grau. A letra A, aqui representada, vejam que à direita existe um extravasamento de contraste, isso aqui já é uma fase mais tardia, em que o contraste já se encontra na urina, já estaria na pelve renal, e aqui esse contraste extravasa aqui no reto peritônio, indicando então uma lesão grau 4, tanto para a associação quanto para esse autor. Aqui a letra B, com uma representação também à direita do rim estilhaçado, veja que múltiplas lacerações do tecido renal, entretanto ele persiste com um pouco de vascularização, note que ele é corado aqui em fases mais tardias, seria um grau 5 pela Associação Americana de Cirurgia do Trauma e um grau 4 por este autor. A letra C agora, uma lesão que fica do lado esquerdo, à esquerda do paciente, né, claro, minha descrição. Note que é uma fase arterial, existe sangue, existe contraste aqui na aorta. A artéria renal, ela tem um stop, uma parada abrupta de passagem desse contraste, indicando que ocorreu alguma coisa, uma lesão vascular. A descrição do autor é de que esse paciente tinha um trombo. Pelo autor, isso aqui seria uma grau 5, uma lesão grau 5. Pela associação, seria uma grau 4. Letra D, então, eles novamente voltam a concordar. Isso aqui é uma avulsão renal. Note que deveria estar o rim aqui, no reto peritônio, ele está logo mais à frente, a lesão à esquerda. Note que a direita está bem. E a esquerda tem essa lesão grave renal aqui, vai acabar evoluindo realmente para a nefrectomia. Seguindo em frente, ele então volta para o assunto principal do artigo, não que isso não fosse importante para ter uma base para entender o que vem a seguir, mas então ele volta para a questão de definir, ou pelo menos citar, os artigos que estudaram o manejo conservador, ou o manejo dos pacientes com sangramento e lesões de alto grau. Esse estudo de Doug e colegas de Parkland, em 2010, cita 102 pacientes com lesões grau 3 e 4, e ele procede para descrever o chamado score de risco de trauma renal. Esse risco, com todos os pontos, pelo menos nesse artigo, todos as variáveis radiológicas, que é um score radiológico, todas as variáveis foram significativas, estatisticamente, todas elas implicaram, quando presentes, em maior risco de sangramento, maior risco de necessidade de intervenção. Intervenção aqui ele não entra muito em detalhes, mas os artigos a seguir fica mais claro. A maioria dos pacientes todos os pacientes que passaram por nefrectomia parcial total são excluídos de todos esses artigos. E acaba sobrando, então, a intervenção endovascular na maioria das vezes, que é a mais citada.
o risco de intervenção no score, então, de 0 a 1, ou seja, 100 pontos ou com apenas um dos achados é de 7%, e o risco de intervenção com score chega, com 2 ou 3 pontos, chega até 67%. Ocorreu aqui em Doug Colleagues uma intervenção em 18% dos pacientes, uma média de 18 pacientes, de forma geral. Aqui a representação visual, isso também foi tirado do próprio artigo, uma representação visual dos achados. Então, a letra A, existe um extravasamento de contraste intravascular, seria o primeiro achado. A letra B, laceração complexa. O que seria a laceração complexa por esse autor? Traça-se uma linha que passa pelo hilo, que seria essa linha aqui, e uma linha perpendicular a esta. Essa linha perpendicular à linha do hilo, se existe uma lesão medial a ela, é uma laceração medial. Se existe uma, se existe uma lesão lateral a ela, é uma lesão lateral. Uma laceração complexa é quando ocorre uma laceração tanto em medial quanto lateral. E seria a presença. E a presença de hematoma perirenal, perinefrético, como ele descreve no artigo, maior que 3,5 centímetros, que é essa representação pela seta na figura de letra C. Seguindo em frente, Sherbin and Colleagues, na França, de 2011, esse artigo, 52 pacientes, todos com lesões de grau 3 ou maior, 5 lesões de grau 5 foram excluídos, porque são os pacientes que acabam indo, geralmente, para nefrectomia parcial total. É um estudo que deixou bem claro que foi feita apenas a intervenção com uma intervenção endovascular, apenas com um protocolo institucional de intervenção, com uma intervenção angiográfica que vai aproximadamente de 20%. O protocolo institucional, por que eu coloquei esse intervenção, porque o protocolo deles é bem mais agressivo, poderia ser dito bem mais agressivo por alguns, exatamente porque eles consideram não apenas a questão de estabilidade hemodinâmica. Por exemplo, pacientes que receberam mais de 2 concentrados de hemácias automaticamente seria indicada intervenção pelo protocolo da instituição. Pacientes que teriam qualquer instabilidade hemodinâmica também evoluiriam dessa forma, mesmo que tivessem respondido a esses, por exemplo, 3 concentrados de hemácias. A definição de pacientes que não precisam de intervenção foi o principal achado desse artigo. O próprio artigo coloca que não conseguiram ter de forma base bem certeira do que seria os pacientes que precisam de intervenção, mas eles conseguem definir os que não precisam, que são os pacientes com um hematoma perirenal menor que 2 centímetros e os pacientes que não têm extravasamento de contraste intravascular, que também entrou no protocolo de intervenção da instituição, que muitas instituições acabam não fazendo, só por ter um extravasamento não necessariamente vai precisar intervir. Essa é a justificativa de alguns dos autores que eu vou falar mais a seguir. Fu and Colleagues, que é de Taiwan, e Lin and Colleagues, também de Taiwan. Os dois estudos, seriam da mesma instituição, seria uma continuidade um do outro. 26 pacientes no estudo Fu submetidos a uma angiografia por trauma renal contuso, 81 pacientes submetidos a angiografia por trauma renal contuso no estudo de Lin, e realizada a embolização em 22 pacientes, uma média de 27%. Aí, todos esses dois autores deixam bem claro que a avaliação foi também por embolização, ambos também com critérios próprios de necessidade de embolização, também usando como critérios a questão de extravasamento, de contraste intravascular, necessidade de concentrar de massa, para indicar essa embolização. E, portanto, é o que o autor desse artigo, ao analisar estes dois, sugere que foi o que provocou essa maior necessidade de embolização. Prosseguindo, então, Hardy and Colleagues, que é de Utah, em 2013. Esse artigo foi publicado pela mesma instituição do artigo que está revisando esses outros, e agora ele faz esse comentário falando que a intervenção dele foi de apenas 7%, e ele aponta algumas questões de que o protocolo das outras instituições que eu citei previamente seria um pouco mais agressivos do ponto de vista dele para fazer essas intervenções. Ele tinha 105 pacientes com lesões de grau 3 e 4, um trauma contuso e com realização de TC.
Esse é um critério básico para ele fazer essa avaliação. O risco de intervenção do score, ele usou o mesmo score do artigo supracitado. Eu vou retornar só para fazer o comentário. O Dudgeon e Collier aqui de parte de 2010, ele usou exatamente o mesmo score, os mesmos critérios radiográficos, achando um risco de intervenção no score de 0 a 1 de 2,9%, risco de intervenção de 2 a 3 de 68%, pelo menos de 2 a 3 pontos, muito semelhante ao estudo de Doug, e com o risco de intervenção de 0 a 1 bem menor. Aqui ainda prosseguindo com... Pronto. Um detalhe importante em relação ao artigo de Hardy é que ele encontrou dentro dessas alterações aqui supracitadas nessa figura A, B e C, que são os 3 critérios de intervenção, ele não encontrou que todos eles seriam significativos, colocando que as lacerações não necessariamente não teve relevância estatística no estudo deles, mas que a soma de todos os 3 e também a presença de extravasamento de contraste vascular e a presença de hematomorfo 3,5 centímetros seriam considerados relevantes do ponto de vista estatístico. E essa seria a nossa apresentação.